Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula ao vivo aqui no nosso YouTube channel, ok? E no dia de hoje, o tema da aula é um tema muito interessante e essencial para quem está realmente buscando falar inglês. E eu vejo que a maioria das pessoas enfrentam esse problema, que é a questão de aprender novos vocabulários, mas esquecê-los muito facilmente, tá? Inclusive, na última semana, eu tive conversando bastante com os meus seguidores da minha lista VIP do WhatsApp, que é onde eu mando conteúdos gratuitamente, semanalmente, para que a pessoa garantir que a pessoa não perca nenhuma das minhas postagens. E eu fiz uma pergunta sobre algumas dúvidas, e assim, eu garanto que pelo menos 40% das pessoas me relataram esse problema. Tá? E assim, olha que eu não dei opções. O que você tem mais dificuldade? Isso, não. Se você tivesse me perguntado alguma dúvida hoje, o que seria? E pelo menos uns 40% das pessoas me disseram que tem muita dificuldade em memorizar aquilo que elas aprenderam, tá? Então, de repente, seja o seu caso, pois é muito comum. Então, a gente hoje vai aprender como fazer para vencer essa barreira, né? Porque, assim, na verdade, a gente é movido à motivação. Então, se a gente está ali estudando sozinho, está estudando com um professor particular, enfim, aí você aprende o negócio, mas daí 2 dias você não lembra mais. Isso acaba desmotivando a gente, tá? E a gente é movido à motivação, movido a resultado. Então, realmente, acaba que a gente começa a desanimar se a gente não vê esse progresso, né? Então, assim, uma coisa, eu te garanto, se você está nesse momento, está com dificuldade de memorizar, não desista. Fica aqui comigo até o final dessa aula de hoje, que inclusive, se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui que a gente vai trocando uma ideia, tá? Porque não precisa ser nenhum bicho de 7 cabeças, né? Então, falando dessas questões propriamente ditas, o que acontece? Primeira coisa que você precisa entender é que existe uma memória de curto prazo, chamada memória de curto prazo, e uma memória de longo prazo, né? E o que nos interessa aqui nesse momento? É levar toda aquela informação que você está absorvendo, que você está aprendendo, para a sua memória de longo prazo, não para de curto prazo. É como se sabe quando você vai a algum local pela primeira vez, você nunca foi lá, e chegando próximo ao local, você está meio perdido, você para numa padaria para pedir informação, como é que eu chego em tal endereço? Aí a pessoa, muito simples, você vai subir aqui, virar a segunda esquerda, depois a primeira direita, depois a segunda direita e chegou. Beleza, o seu cérebro guardou aquela informação ali, você pega o seu carro, você faz esse trajeto que está ali gravado, que é relativamente simples, pum, chegou na porta. Se você imagina que vai ser a única vez que você vai nesse local, você foi fazer um favor, entregar lá uma encomenda para alguém que, né, você não tem pretensão de voltar lá, muito provavelmente o seu cérebro vai deletar aquela informação de uma certa forma naquele momento, porque é a memória de curto prazo, né? Porque também você imagina se o seu cérebro ele guardar toda e qualquer informação que a gente recebe desde o dia em que nós nascemos. Seria uma loucura, né? Então, o cérebro, por alguns padrões, ele vai identificar se aquilo ali, ele vai julgar, na verdade, se aquela informação se ela é relevante ou não, para saber em qual memória que vai ser armazenada, né? Então, aquela pessoa que mora com você, o seu irmão, seu pai, sua mãe, você sabe o nome deles. Todos os dias da sua vida você fala o José, sei lá, estou dando um exemplo meio apelativo, mas é mais ou menos por aí. É aquele telefone que você liga todo dia para a pessoa discando no seu trabalho. Você sabe aquele telefone de cor. Então, aquilo está na sua memória de longo prazo, né? Então, se provavelmente você aprende uma palavra hoje, mas amanhã ou depois de amanhã você já não lembra, é porque você utilizou provavelmente uma técnica que só deixou na memória de curto prazo, ou você vai pedir, table é mesa, beleza. E já era. Então, é nesse sentido que a gente vai trabalhar aqui hoje, beleza? E como é que eu faço isso, Bruno? Bem, eu estava, para quem não sabe, eu tenho uma filhinha de 3 anos e meio. E aí, ela, nesse final de semana, estava com ela, e teve uma hora que ela virou para mim e falou assim, papai, eu estou com fome. Aí eu, tá, filhinho, beleza, vou ali arrumar uma comida para você. E enquanto eu estava ali preparando algo para ela, eu fiquei literalmente viajando, assim, sabe? Quem me conhece sabe que eu viajo muito em algumas coisas, principalmente nessa questão linguística, né, de idiomas e tal. E aí eu fiquei pensando, como é que será que foi que minha filha aprendeu essa palavra fome? Olha que doideira, olha só que doideira. Porque, assim, é uma palavra comum, relativamente comum, mas eu fiquei pensando, não, com certeza ela não virou para mim ou para minha mulher, sei lá, assim, o que é fome? A gente fala, filha,
Fome é quando você fica um tempo sem ingerir alimentos e aí o seu organismo está te pedindo comida e você está com fome. Não, certamente eu garanto que não foi assim, né? E aí eu comecei a pensar em algumas situações possíveis, né? De nós, eu, minha mulher, meus pais, meus outros, ter utilizado essa palavra com minha filha, a palavra fome, né? E eu cheguei à conclusão de, por exemplo, sei lá, imagina eu chego na hora do almoço, mas a minha filha já almoçou. E aí eu cheguei, aí ela, papai, vamos brincar. Vou sim, filhinho, mas só um dia que o papai vai comer primeiro que o papai está com fome. Ou eu estou dando almoço para ela um dia e ela não está comendo direito. Filho, você precisa comer, senão você vai ficar com fome na escola. Outra situação. Estou viajando, estou com minha filha no carro há uma hora e meia. Filhinha, você quer parar? Você está com fome? Você quer comer alguma coisa? Ou seja, ela começou a automaticamente assimilar fome à comida. Quer dizer, na verdade, a falta de comida. E aí, é até que chega um ponto, como foi nesse final de semana, que ela virou para mim falando, papai, eu estou com fome. Né? Então, assim, a associação é o primeiro passo. A associação, ou seja, de não aprender palavras soltas de forma nenhuma, de aprender palavras sempre dentro de contextos. Isso ali vai fazer com que você consiga, de fato, ver muitas situações, né? E aí o seu cérebro começar a julgar aquela informação importante e começar a levar aquela informação para a memória de longo prazo, tá? Então, a primeira questão é essa, de associação. Mas eu vou ensinar uma técnica, como você faz a associação, que você vai não simplesmente garantir que você memoriza aquele vocabulário, como você vai começar a ter vários vocabulários passivos ao redor. O que seriam esses vocabulários passivos? Que você não necessariamente vai gravar todos eles ali naquele momento, que você está estudando um vocabulário específico, mas você já joga ali no seu cérebro de alguma forma. Porque, assim, quando eu falo que na memória de curto prazo, etc., que o cérebro ele deleta depois que a informação for utilizada, não é a ferro e fogo, não, tá? Isso não é a ferro e fogo. Por exemplo, quando você está estudando para fazer vestibular, você está fazendo um cursinho lá, estudando em casa, e aí você estuda todas as matérias, né? E, assim, coisas que provavelmente, se você passar no concurso, sei lá, que você provavelmente não vai utilizar aquilo dentro do trabalho propriamente dito. Sabe aquela coisa que a gente fala, porque eu aprendo essas equações aqui, eu quero ser professor de inglês, eu nunca vou utilizar isso na minha vida, mas você precisa aprender? Beleza, então você estuda para fazer a prova do concurso, a prova do vestibular. Maravilha. Você foi lá e foi aprovado. Uhul! Comemoração ali, show de bola. Aí você parou de estudar aquelas matérias, né? E aí, passou ali 3, 4, 5 anos, provavelmente você falar que eu não lembro mais nada. Isso é bem possível de se falar. Mas não significa que o seu cérebro deletou por completo. Por quê? Você não passou a não utilizar mais, e aí ela ficou guardadinha, talvez não a informação completa, mas em algum canto lá do seu cérebro, tá quietinha lá, descansando. E aí você decide que você vai fazer um novo concurso. Não, beleza, vou começar a estudar de novo. Aí você começa a esmiuçar aquela área lá. Porque o cérebro fala, opa, eu já vi isso, eu já vi isso, eu já vi isso. Tum. E aí você vai retomar aquilo com muito mais facilidade do que aquela pessoa que está vendo pela primeira vez, aquela pessoa que está estudando pela primeira vez no vestibular ou no concurso, seja lá o que for. Percebem? Então, esse vocabulário passivo vai ser um grande ganho para você lá na frente, além de ter garantido um vocabulário fixo ali, tá? Então, essa técnica aqui é o que a gente chama de mapa mental. Então, você vai criar um mapa mental para que você traga para situações reais, situações que fazem parte do seu dia a dia e conectado a diversas situações. Beleza? Então, isso é o mapa mental do vocabulário. Então, eu separei um vocabulário bem simples para que aqui, independente se você for beginner, ou seja, iniciante, ou se você for avançado, você vai conseguir entender e conseguir colocar em prática aí nos seus estudos. Beleza? Então, como é que eu vou fazer esse mapa mental, Bruno? A primeira coisa é definir. Sei lá, eu estou estudando, aí eu aprendi a palavra friend, que significa amigo. Tá? Então, aqui tem muita informação, mas nesse primeiro momento eu quero que você foque somente onde é que eu vou estar mostrando, tá? E depois a gente vai ver isso como um todo. Então, o nosso centro aqui vai ser da palavra friend, ou seja, que é a palavra amigo. Provavelmente você conhece, todo mundo conhece. Beleza, mas imagine que você viu a palavra friend pela primeira vez e aprendeu o que significa amigo. Como é que eu vou fazer para me certificar que eu não vou esquecer que significa amigo? Então, beleza. Então, no meu mapa mental, existem várias situações, tá? E aí vai depender da sua criatividade, mas não é difícil.
Então, você vai pensar, friend, primeira coisa aqui, ó, o que eu puxei? Eu puxei um outro balãozinho com a letra S, que é de sinônimo. Então, eu vou primeiro pegar palavras que são sinônimos de friend, tá? Então, isso aqui começa a ser vocabulário passivo, que eu estou falando, que você não necessariamente vai gravar todas essas palavras aqui em volta, mas que é tudo novo vocabulário, mas que você vai colocar guardadinho lá, você vai plantar essa semente, tá? E daqui a pouco você vai, na hora que você vê, eu já vi, e aí dependendo do contexto, lembrei, foi lá aquele dia assistindo a aula ao vivo do Bruno lá no YouTube channel, beleza? Então, eu separei aqui alguns sinônimos. O primeiro, mate. Mate. Ok? Buddy. Buddy. Paul, or pal, mais precisamente. O pal é um pouco mais antigo, tá? Mas ainda existe pal. E o brother. Brother, ou abreviado, que é bro. Bro. Então, Bruno, tem alguma diferença entre um ou outro? É claro que existe, né? Fala que não tem um peso maior se você virar e falar assim, pô, cara, esse aqui é o meu irmãozinho, tá? Esse cara, que eu adoro ele, meu irmãozinho. Ou, esse aqui é meu colega. Claro que tem pesos diferentes, mas você já começou a perceber que todos estão ligados a friend. E aí, antes de você mover para um próximo passo, você vai jogar para dentro da sua realidade. Esse vocabulário passivo e principalmente o ativo. Então, você pensa lá, quem que é um bom amigo que você tem? Aí você vai lá e vai criar. Imagina que o Pedro, então você vai lá, Pedro is a good mate. De preferência, que na verdade você coloque Pedro is a good friend barra mate. No meu caso aqui, como eu pensei nisso aqui agora, vai ficar ao contrário, tá? Então, Pedro is a good mate ou Pedro is a good friend. Ou você vai perguntar para alguém, e aí, parceirinho, como é que você está? So, how are you, buddy? Ok? How are you, buddy? Então, aqui, a gente já começa a trabalhar, trazendo para dentro da nossa realidade, de pessoas que a gente conhece, tá? Isso aqui, realmente, você vai pensar em pessoas que são seus amigos. E aí, você pode até classificá-los. Quem que é o meu melhor amigo? Quem que é o meu amigo mais antigo? Quem que é um bom amigo? Quem que é meu parceiro? E isso você vai encaixando. Mas você vai ver, vai perceber ao longo dessa aula aqui, tá? Então, nós temos aqui já 4 vocabulários passivos, que é pal, buddy, mate and bro. Todos eles são sinônimos, de uma certa forma, de friend. Ok? E aí, beleza. Olha lá. Aí eu puxei uma outra abinha aqui, que eu coloquei AD. Cara, isso aqui você vai fazer da forma que você entender melhor. Esse aqui eu sei que AD para mim significa adjectives, ou seja, adjetivos, tá? Então, eu vou colocar palavras que podem ser combinadas com friend. Que tipos de amigos que existem, né? Porque tem o bom amigo, o melhor amigo, ou o amigo inseparável. Então, são vocabulários que são adjetivos conectados. Então, a gente vai ter mais vocabulário passivo. Então, olha lá. Aqui eu tenho good friend, ou seja, bom amigo. Eu tenho best friend, que é melhor amigo. Eu tenho close friend, que é um amigo próximo. Close significa próximo, perto. E tenho old friend, que é um amigo velho, mas não no sentido necessariamente da pessoa de idade, mas é um velho amigo de muito tempo, tá? Então, que provavelmente é um bom amigo, já que é um velho amigo. Se não fosse um bom amigo, você não ficaria sendo amigo dele há tanto tempo, né? Seria apenas um conhecido. Então, aqui a gente já viu, good, best, close and old. E todos eles relacionados a friend. Né? Então, aí beleza, você fez esse novo balãozinho aqui, essa nova aba. Então, agora eu vou jogar para dentro da minha realidade. Né? Então, eu estou fazendo isso para trazer para a minha memória de longo prazo, para que o meu cérebro ele julgue aquela informação importante. Tá? Então, é essencial saber que se você simplesmente aprende e acha que nunca mais vai esquecer, se você não utilizar, isso não vai acontecer, né? Então, assim, eu me lembro que alguns anos atrás eu vi uma reportagem de uma pessoa que foi raptada no país dela, assim, era criança, mas criança, assim, já falava, já há bastante tempo já. E ela ficou décadas nesse outro país, até que ela foi repatriada, encontraram ela. E ela voltou
uma pessoa adulta falando um novo idioma e não lembrava praticamente nada do idioma nativo dela, que ela era fluente. Por quê? Não praticou mais. Então, realmente, você precisa estar sempre praticando e justamente isso que vai fazer o seu cérebro julgar aquela informação importante. Então, beleza. Pensando nisso, que a gente viu esses adjetivos aqui, tá? E, pessoal, se tiver alguma dúvida, vai escrevendo aí para mim aí, que a gente vai trocar uma ideia, eu vou responder cada um de vocês, ok? Inclusive, você respondendo aí fica mais fácil, por acaso você não faz parte ainda dessa minha lista VIP do WhatsApp, onde eu disparo esses conteúdos, tá? É uma lista gratuita, você simplesmente recebe e você tem uma interação comigo dentro do possível, sempre que eu puder. Às vezes eu pergunto, e aí, qual dúvida você tem? E aí eu posso trazer essa dúvida aqui para essas aulas ao vivo, beleza? Então vamos lá, mais alguns exemplos aqui, ó. Daniel and I are old friends. Então, imagine que o Daniel é um amigo meu antigo, das antigas. Então, Daniel and I are old friends. Estou trazendo para a minha realidade, estou vendo a palavra friend em contextos diferentes. Contexto porque eu estou juntando com old, nesse caso, estou juntando com best. E estou formando uma gama de vocabulário em cima daquilo ali. Ou, por exemplo, eu viro e falo assim, aqui, ó. Anna and Clay are close friends. Eu conheço a Ana e o Clay, eles são amigos bem próximos. So, Anna and Clay are close friends. Então, esse movimento vai internalizando dentro de você de uma forma natural, vai mostrando para o seu cérebro, opa, essa palavra, essas palavras, esse idioma, o meu dono aqui está me falando, opa, guarda aí, Bruno, guarda aí essa informação que ela é importante, tá? E assim a gente vai caminhando. E aí, para finalizar, então olha só, a gente aqui já fez então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, um vocabulário principal, que é o friend, e 8 vocabulários passivos aqui, só até agora, isso em pouquíssimos minutos. E aí, eu defini aqui uma nova aba, que vai ser a aba Actions. Actions, ou seja, ações. Tá? E aí, o que tipo de ação que eu posso ter com a palavra amigos? Aí você vai pensar, eu tenho fazer amigos, se tornar amigos, amigos, não sei. Aí vai depender do contexto, vai depender da sua imaginação para que você consiga fazer essa expansão. Tá? Então vamos lá. Olha lá. O primeiro que eu coloquei aqui é make friends, que significa fazer amigos. Tá? Então, make friends. O que eu posso fazer uma frase com fazer amigos? O que vem na minha cabeça? Eu separei aqui o exemplo. Crianças fazem amigos facilmente. So, vai ser a frase de baixo aqui, tá? Children make friends easily. Beleza? E é verdade. Às vezes, se você tem um filho, uma filha, qualquer lugar que você chega, ela ou ele se enturma facilmente. Ou até o contrário. Se você tem um filho, uma filha que é mais tímida e que é difícil você enturmar ela, você pode fazer a frase negativa. Minha filha não faz amigos facilmente. Cara, você está trazendo para dentro da sua realidade ali, você está entrando dentro do mapa de uma forma muito segura. Tá? Então, você está ajudando o seu cérebro novamente. São estímulos que você tem que estar sempre passando para o seu cérebro para que você não esqueça, tá? Então, isso é uma garantia de que você vai estar dando essas informações corretamente. Ou uma outra ação que é possível aqui com a palavra amigos, que é become friends, que é parecido, né, no sentido de se tornar amigos, né? Então, voltando ao exemplo lá dos filhos, lá, hoje aqui o negócio de filho está campeão. Eu comecei com a minha filha, falando sobre ela, falando que estou com fome, eu viajando na frase dela, mas enfim, você tem lá o seu vizinho, tem um filho, uma filha mais ou menos da mesma idade. Então, eles são novinhos, sabe que eles vão crescer juntos, né? A expectativa de vida ali, que você vai morar naquele lugar mesmo, e seu vizinho também, enfim. Eles vão se tornar amigos em breve. Então você pode falar, they will, a primeira aqui de cima, they will become friends soon. Ok? Então, aqui, mais um exemplo. Ou, dentro aqui da minha rede aqui, ó, click, uma outra ação relacionada à palavra friend. Que click é quando você conhece a pessoa e, sabe, já se conecta, esse clique mesmo, de clicar. Me conectei com a pessoa. E aí você pensa, quem foi uma pessoa que eu cliquei, que eu conectei de cara? Faz uma frase. O fulano e eu nos conectamos. Clicked. Ok? Immediately, imediatamente. Então, a gente vai formando essa gama.
Então, olha só, a gente ficou aqui, por enquanto que temos aí 20 minutos no prego agora, 20 minutos de aula, tá? E já aprendemos, obviamente, que se você sair dessa aula aqui de hoje e nunca mais pegar nisso aqui, daqui 4 dias você não lembra nenhuma dessas 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 com a palavra principal. Então, a gente aprendeu 12 vocabulários. Se daqui 3 dias você não mexer, a chance são de que você caia na curva do esquecimento. Ah, então, por isso que você precisa fazer essa associação, fazer contextos diferentes, mas que você tenha muita repetição. Tá? E aí, o que acontece? Como eu sempre falo, aprender inglês é um emaranhado, né? É um conjunto de técnicas, de estudos, enfim. E, juntamente com isso, eu já estou separando aqui para a nossa próxima aula ao vivo, que vai ser no final dessa semana, na quinta e na sexta-feira. Eu vou avisar para o pessoal da lista VIP. Se você não faz parte da lista VIP, para agora, eu vou dar 3 segundos para você escrever aqui. Ó, escreve aí, não precisa dar pausa, não vai escutando falando, mas escreve aí nos comentários. Eu quero entrar para a lista. Tá? Que eu vou entrar em contato com você, vou te dar um link, você vai simplesmente clicar lá com o seu WhatsApp e você vai passar a receber aquelas informações. Porque na próxima aula eu vou ensinar sobre uma ferramenta fantástica que, além de você fazer isso aqui, ela vai certificar que você não se esqueça, ela vai confirmar com você, tá? É uma ferramenta muito legal, assim, e vocês vão gostar muito, que eu tenho certeza. Beleza? Bom, então, a partir de agora, como é de praxe, eu vou dedicar alguns minutos aqui para estar conversando com vocês nos comentários. Digam aí as suas dúvidas, o que você achou, não achou. E se ficou bem claro aqui, não tiver nenhuma dúvida sobre essa aula, deixa a sua dúvida sobre um outro tema. Quem sabe ela pode ser pode ser uma das nossas aulas ao vivo aqui. Ok? Então é isso aí. Muito obrigado e até a próxima aula ao vivo. Goodbye!